Uma boa noite para você que está aí nos acompanhando mais uma vez. Que bom é estarmos juntos para mais um culto de domingo aqui na nossa igreja. Hoje nós estamos num formato um pouquinho diferente daquilo que é o tradicional aqui, né? Hoje nós não estamos dentro da igreja, gravando ali da igreja. Nós estamos fazendo a gravação aí, cada um da sua casa aí, pelo momento em que nós estamos vivendo, por tudo isso, né? Entramos aí numa fase emergencial, estamos entrando na fase emergencial. Então, nós decidimos, por segurança, precaução de todos, continuarmos com o nosso programa, mas de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos estar assim, cada uma na sua casa, mas nós teremos aqui o nosso programa de domingo falando sobre a saúde emocional. E o programa de hoje também está com um tema muito bom, muito gostoso de conversar, às vezes um pouco difícil de lidarmos, um pouquinho difícil, você vai entender daqui a pouco. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu te convido para fazermos uma oração. Feche seus olhos, vamos pedir a presença daquele que pode todas as coisas, que nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Vamos pedir a presença de Deus nesse momento, neste culto, mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos que temos recebido nas nossas vidas. Te pedimos agora mais uma vez a tua direção nesse programa, te pedimos a tua direção para tudo aquilo que falarmos, que discutirmos aqui, que o teu Santo Espírito nos oriente, para que nós possamos, ó Pai, ao abordarmos o tema de hoje, falar de uma forma séria, falarmos de uma forma, ó Pai, cristã, e que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que aqui nós vamos receber, ó Pai. Esteja conosco, esteja com cada pessoa que está assistindo a este programa aí, passando por problemas de saúde, muitas vezes, emocionais. Esteja cuidando de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, continue conosco, só que eu te peço, agradeço em teu nome. Amém. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Era costume daquela época. Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, se alguém errar contra mim, se alguém me ofender, se alguém fizer algo contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? 7 vezes? Por quê? Era o costume. Era o costume daquela época perdoar só 7 vezes. Você poderia perdoar 7, mas a 8ª já não. E aí, então, Jesus responde para Pedro, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. É claro que Jesus não estava querendo dizer um número, não era número, mas Jesus estava querendo dizer, Pedro, quantas vezes alguém pecar, alguém errar contra você, né? Você deve perdoar. E esse é o tema do nosso programa de hoje, o perdão. Né? Na verdade, o tema é, perdão não muda o passado, mas transforma o nosso futuro. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos alguns convidados aqui conosco. E eu gostaria de convidar primeiramente a doutora Renata. Boa noite, doutora Renata. Tudo bem com você? Como é que está? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Olha, esse novo formato é um desafio, né? Já estava lá acostumada com a nossa igreja, mas veja só, vamos nos adaptar. Né? A gente precisa sempre passar por uma adaptação. E estou muito feliz hoje, porque a gente está com a juventude aqui, né? Não que eu não me sinta jovem, mas que privilégio estar aqui com os jovens da nossa igreja. Então, é um grande prazer estar aqui novamente, e eu quero me dirigir agora a você que nos assiste. Fique conosco, vamos aprender juntos sobre uma coisa que é um grande desafio, que é o perdão. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, doutora Renata. E como a Renata acabou de falar, nós temos aqui alguns jovens conosco. E eu gostaria de dar aqui o meu boa noite ao primeiro convidado de hoje, que é um jovem, o nosso jovem ancião aqui da igreja. Boa noite, Tiago. Tudo bem com você? Boa noite, Edinho. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite, que a gente possa discutir bem o assunto aqui. Amém, sim, com certeza. E nós temos também agora um jovem casal aqui conosco, um jovem casal. Eu gostaria de dar uma boa noite aqui para o Caio e para a Stephanie. Boa noite, Caio, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. É bom tê-los aqui conosco. Stephanie, tudo bem com você? Tudo bem também, boa noite.
Boa noite. Bom, estamos todos aqui já apresentados formalmente e nós vamos aqui então discutir sobre perdão. Não é fácil nem falarmos sobre perdão, nós estávamos conversando agora há pouco, né, nos bastidores. Né? Não é fácil falar sobre perdão e mais difícil ainda é colocarmos em prática. Né? E nós vamos ver aqui no programa de hoje um pouquinho mais sobre isso, como que nós podemos praticar o perdão, algumas maneiras, e inclusive durante o programa aí a doutora Renata vai trazer alguns passos para o perdão. Então, fica aí ligadinho, você que está nos acompanhando aí, para poder participar e entender como nós podemos perdoar, né? Quais são os passos para o perdão. E eu gostaria, então, de começar aqui o nosso bate-papo aqui, conversando com os nossos convidados aqui, ilustres, desta noite. O que é perdão para você? E aí, o que é perdão para você? Caio, Stephanie, Tiago, e aí, o que é perdão para vocês? Difícil, né? Falar sobre perdão. Para mim, é um tema muito complicado. Bom, para mim, perdão é você estar disposto a trabalhar dentro de você uma situação para que aquilo não te faça mais mal. Eu acredito que perdoar está mais relacionado do que com nós mesmos do que até com o outro, né? A gente fala, eu te perdoo, mas às vezes aquilo machuca tanto na gente, a gente fica remoendo, a gente fala, não perdoou de verdade, né? Mas é difícil você conseguir trabalhar isso dentro de você para que aquilo não te faça mais mal. Então, eu acho que perdão para mim é isso, é você conseguir administrar suas emoções referente a alguma situação que te fez mal. Bacana, que legal. Já começamos a entrar aí um pouquinho aí nesse tema, né? E aí, Thiago, o que é perdão para você? Puxando o gancho aí da Stephanie, eu creio que o perdão é você apagar algum sentimento que alguém te causou, né? E literalmente deletar isso, não ficar remoendo mais aquilo, não lembrar, né, mais daquilo e deletar de vez, né, do seu pensamento e literalmente, né, seguir com a sua vida sem voltar atrás com essa ocasião que ocorreu, né, com esse sentimento que marcou ali uma fase da sua vida, por exemplo, entendeu? Certo, legal. E a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Será que perdoar é a mesma coisa que esquecer? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas, Caio, vamos lá. Para você, o que é o perdão? Cara, perdão é complicado, é difícil. Até porque quando você pega a referência de perdão, né, o must do perdão na Bíblia, quem é? O nosso Pai, nosso eterno Criador, né? E quando você olha para ele como referência de perdão, é difícil você se ver como alguém que perdoa, porque transcende o entendimento. Olha para, né, quando a gente olha para a nossa vida e vê o quanto a gente erra com Deus e pensar que mesmo em cada situação dessa, ele perdoa, ele tem a capacidade de perdoar, de viver, né, e amar a gente como se aquilo não tivesse acontecido, a gente começa a entender um pouquinho o que é o nosso papel diante do nosso próximo no perdão. É justamente isso. Quando o perdão é verdadeiro, quando o perdão ele acontece de uma forma genuína, é você conseguir viver dali para frente como se aquela situação ela não tivesse acontecido e aquilo não interferir no seu relacionamento futuro, né, com aquela pessoa ou com quem quer que seja. Né? E como a Stephanie falou, acho que está muito mais relacionado, é um conflito pessoal, né, interno dentro da gente, do que o conflito mesmo com o outro, com o próximo ali. Com aquele que errou, podemos dizer, exatamente. Né? Certo. Vamos lá, então, agora mergulhar então um pouquinho agora no mundo da psicologia. Doutora Renata, o que é o perdão? Será que o que foi falado aqui é o perdão? Será que o que foi falado aqui já começa a elucidar um pouquinho mais essa palavrinha tão pequena, mas tão difícil da gente fazer, da gente exercitar? Então, sem dúvida que, olha, o pessoal aí já deu, assim, algumas orientações. Já falou mesmo o que significa o perdão.
Mas antes de falar do perdão, eu gostaria de estar fazendo um convite a cada um de vocês. Vocês se lembram da maleta emocional? Então, agora, cada um de vocês vai fazer uma visita a essa maletinha emocional. E pensa, não precisa se demorar muito, não. Existe alguma dor que ainda se mantém nessa maleta emocional? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas agora vamos para o próximo momento. Ressentimento. Perdão, ele acaba tendo um antônimo que se chama ressentimento. Alguns chamam de rancor, mas seria um ressentimento. O que significa ressentimento? Ressentir, sentir de novo uma dor. Então, o perdão, ele é uma perda da dor. Só que, às vezes, a gente tem algumas verdades que a gente acredita que são absolutas. Mas verdade absoluta, ela só existe na verdade de Deus, na verdade do nosso Criador. Nós, como humanos, nós vivemos verdades relativas. Portanto, a nossa dor, ela vai se relacionar com a nossa experiência de vida, ela vai se relacionar com o que a gente traz nessa maleta emocional e como que a gente lida com as dores que se apresentam no nosso dia a dia. Portanto, o perdão, ele exige do humano abrir mão de algumas questões que socialmente são colocadas para a gente. Às vezes, a gente fala, por que eu vou perdoar? Eu estou correta? Mas aí, a gente precisa entender, isso pode ser objeto da psicoterapia, ou até mesmo de uma reflexão constante e diária, e de uma meditação sobre por que tal situação está mobilizando um sentimento tão profundo dentro de mim que eu não tenho facilidade de perdoar. Às vezes a gente não consegue nem falar sobre o tema. E esse negócio de perdão não é para mim. Né? Mas então, do ponto de vista psicológico, a gente precisa fazer uma revisão de quais são os sentimentos que têm estado mais presentes na nossa vida. Eu estou numa fase, então, por exemplo, que eu estou muito angustiada com algum assunto, com o fato de não poder ir à minha igreja agora nesse período de pandemia. Para algumas pessoas, às vezes, isso pode gerar uma mágoa, porque de não se sentir aceito, de ter um problema com rejeição. Existem inúmeros conteúdos que não é ocasião aqui nesse momento a gente tratar essas questões, mas o perdoar, ele necessita de uma ação interna, de abrir mão de uma certeza muito profunda e abrir mão daquela dor. Porque vocês sabiam que, às vezes, a pessoa não perdoa o outro porque, de algum modo, aquela mágoa está ali, é ruim, causa dor, causa mal-estar. Você tem situações físicas que aquela dor e aquela mágoa trazem para o indivíduo, mas, às vezes, ainda é o único modo de uma pessoa se relacionar com aquela outra. Então, ela fica, fica esticando aquela dor, fica revivendo essa dor, porque não é tão fácil se desligar daquela situação e daquela pessoa. Então, de uma forma mais geral, o perdão ele é uma oportunidade de se desligar de dores que vêm atormentando o indivíduo. Bacana, muito, muito bem mencionado aí, fácil da gente entender, então, né, o perdão, a gente conseguir viver com aquilo que aconteceu, mas conseguir viver de uma forma bem, então, né, de uma forma, né, tranquila, mesmo sabendo aquilo que aconteceu, né? Agora, será que o perdão exige algo da gente? Será que em algum momento esse perdão ele exige alguma coisa? Será que já exigiu algo de vocês, nossos convidados aí? Será que em algum momento, quando alguém errou, quando alguém fez alguma coisa que você não gostou, e aí você teve que perdoar, né? Você perdoou a pessoa, será que o perdão ele exigiu algo de vocês?
E aí, o que vocês me dizem? Bom, eu creio que o perdão exige você ter amor, né, ao seu companheiro, a pessoa que causou aquilo a você. Da mesma forma que ela causou aquilo a você, você está propício a causar isso a outras pessoas, entendeu? E da mesma forma que a gente peca e Deus nos perdoa, a gente pensando dessa forma referente aos humanos, às pessoas que causam algum sentimento ruim na gente, a gente consegue entender, a gente consegue analisar para ela e comparar, né? Falar, se Deus me perdoa, o porquê eu não posso perdoar essa pessoa que causou isso a mim, entendeu? Então, eu creio que é uma reflexão, assim, você analisar que ela também pode, da mesma forma que ela está causando aquilo a você, você também pode causar isso a alguma pessoa, e entender que Deus também perdoa a gente, e nós, como o filho dele, uma pessoa, um ser que tem que refletir o caráter dele, nós também temos que perdoar as pessoas assim como ele perdoa a gente. Uhum, legal. E aí, eu acho Caio? também que uma das coisas que mais exige, assim, quando a gente fala de perdão, é a abnegação, né? É você abrir mão e eu acho que, não vou dizer 100%, eu posso estar sendo um pouco exagerado, mas talvez a maior parte das vezes vai exigir abrir mão de uma razão que você tem ou acha que tem, né? Então, acho que e abrir mão da razão para o ser humano, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque envolve o ego, envolve um sentimento acariciado muito forte, que a gente tem um apego muito grande. Então, abrir mão disso para perdoar alguém, eu acho que é uma exigência aí que pode muitas vezes interferir se a pessoa vai decidir perdoar ou não, né? É difícil reconhecer os erros, né? É difícil a gente reconhecer o nosso erro. E quando a gente pensa em perdão, existe um pressuposto de que alguém errou. E esse alguém não foi eu. Normalmente é assim, né? Alguém errou e esse alguém não sou eu, é o outro. Então, assim, da mesma forma como é difícil para eu reconhecer os meus erros, também é difícil para a pessoa reconhecer os erros dela também, né? E aí, Stephanie, o perdão já exigiu alguma coisa de você? Eu acho que essa questão do ego é para mim que mais pesa, assim, sabe? Porque quando você... E às vezes é até interessante, né? Às vezes você fala, não, eu vou falar com aquela pessoa, eu vou resolver essa situação, porque não tá saudável do jeito que tá. Você chega na pessoa e fala assim, olha, aconteceu aquela situação, lembra? Assim, 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 eu te perdoo. E a pessoa aí entra justamente naquele ponto de você ter razão ou não, né? Aí a pessoa fala, como assim você me perdoa? Assim, você acha que eu errei com você e cria aquela situação, né? Eu acho que essa questão do ego é o que mais me exige, sabe? Quando eu preciso pedir perdão ou perdoar alguém. E aí, doutora Renata? O que o perdão... Nós temos aqui que a gente vai falar diante de tudo isso, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um termo que foi utilizado aqui pelos nossos convidados, que é a questão do ego, né? Trazer um pouquinho de definição para a gente entender um pouquinho melhor. O ego, quando a gente fala em psicologia, na verdade, a gente tem 3 instâncias psíquicas, que elas foram divididas didaticamente para a gente entender o psiquismo humano. Então, assim, o id, ele é aquele relacionado aos instintos, tudo aquilo que a gente quer. E o superego é a questão da censura, tudo aquilo que a gente quer, mas não nos convém, que nós não podemos. E o ego, ele é um mediador entre o que a gente quer e o que a gente não pode. Então, como que esse ego ele se estabelece? Ele vai se estabelecer através das experiências vivenciadas, desde quando você nasce, aliás, desde quando você está na barriga da mamãe lá, quando você estava sendo gerado. Então, as experiências de vida, elas vão te aproximando mais da sua capacidade de equilíbrio ou não. Então, por isso que às vezes quando a gente fala, mas tem um ego do tamanho do mundo, né? Não consegue
está relevando isso, não está conseguindo relevar aquilo. Muitas vezes, um indivíduo teve uma relação conflituosa e ainda não conseguiu estabelecer um equilíbrio. Quando a gente fala, então, de o que exige? O que exige de mim para perdoar? E todos nós temos que exercitar. Eu sou psicóloga, mas também não tenho facilidade em perdoar. A gente tem que... o primeiro passo é a gente ter autoconhecimento. Diante de uma situação específica, primeira coisa essa situação tem que ser vivenciada unicamente. Então, tudo que vem do passado, deixa no passado. Então, o que você tem que... o que exige? Autoconhecimento. Porque eu estou precisando perdoar alguém, por quê? Por que eu preciso perdoar essa pessoa? A pessoa pisou na bola, muito feio. Às vezes, a gente tem situações até que acho que é uma das mais difíceis, por exemplo, uma situação de adultério. Uma situação de... Eu vi outro dia uma situação aí, um testemunho de um pastor que o pai dele assassinou a própria esposa, assassinou a mãe dele. Ele teve que viver a vida toda sem a presença dessa mãe. Então, são situações muito graves e que nem sempre é fácil você aceitar que o outro errou. Portanto, desde essas situações que são mais graves, até aquelas que a gente fala, poxa, eu não gostei da forma que aquela pessoa falou comigo. Me isolou, me cancelou, né? Vamos dizer assim. Mas todas essas situações exigem da gente a mesma coisa. Nós precisamos ter um autoconhecimento, ter uma visão dissociada de preconceitos e de estereótipos. Assim, e olhar aquela situação com o que ela tem de conteúdo. E aí você se pergunta, qual é o meu custo-benefício? Existe um custo-benefício? Sim, custa. Eu preciso me rever, eu preciso entender por que aquilo mexeu tanto comigo. Por outro lado, olha, não fui eu que indiquei para a pessoa para me magoar. Então, foi a pessoa que cometeu um erro, sim. E quando a gente fala de erros, eles têm perspectivas diferentes de acordo com quem comete os erros. Vamos dizer assim. Se eu cometi um erro, eu vou achar que foi um erro simples. Mas se foi o outro que cometeu o mesmo erro, eu vou achar que o erro do outro é imenso, é assombroso, porque eu não faria no lugar. Será que eu não faria mesmo? Então, é sempre o momento da gente ter uma atitude reflexiva sobre essa situação que aconteceu. E aí o ego sofre. O ego fala, eu não quero, eu não vou arredar, não vou dar o braço a torcer, eu estou certa. Eu vivi isso hoje aqui em casa. Eu falei, eu estou certa, eu não vou pedir perdão. Não vou pedir perdão. E depois eu pensei, mas eu quero paz ou eu quero ter certeza? Qual é o meu objetivo de vida? Quando a gente tem um objetivo de vida, se o meu objetivo de vida é viver carregando uma dor, ok, não perdoe. Se o meu objetivo de vida é ter uma vida mais leve, a gente já vive uma vida muito difícil nessa terra, né? Então, é na situação de trabalho, é no trânsito, é na igreja, é no relacionamento a dois, é com os filhos. Então, são inúmeras circunstâncias que podem nos trazer angústia e dor. Então, assim, se eu posso deixar de sentir essa dor, por que eu vou me manter na dor? Às vezes, há pessoas que vivem uma doença emocional e que elas ainda não conseguem, por exemplo, uma pessoa que teve um relacionamento, às vezes, abusivo, e por uma situação que não foi ela que quis, ela teve que se afastar dessa pessoa, por violência, por uma série de coisas. E tem vezes que a pessoa não consegue nem ficar longe do agressor. Ela não perdoa, mas ela também não parte para uma vida mais feliz, de mais paz, porque, de algum modo, há uma punição daquela pessoa. Ninguém vai para frente. Eu pago o preço de ter uma dor, mas você também não vai para frente. Então, envolvem questões relativas a mais-valia. Que valor eu tenho? Que valor este outro tem? Então, esse é um dos aspectos. E abnegação, como disse o Caio, né? Abnegação. É um pouco do que a gente conversou agora. Abrir mão.
do meu eu, mas o meu eu é tão bom para mim, né? Por que eu tenho que abrir mão dele? Existe um conceito em justiça restaurativa que é muito interessante, que é o de eu-verdades. Eu-verdades, assim, são verdades para mim, que não são verdades para o Edinho, que não são verdades para o Caio, para o Tiago, para a Stephanie. Porque eu vivi de uma determinada forma, eu vim de uma família, eu passei por experiências diferentes. E aí eu posso olhar, tem uma linha da psicologia Gestalt, que é muito interessante, que fala dependendo da forma que você olha algumas imagens, alguns de vocês já devem ter passado por alguns testes psicológicos que vivenciaram isso. E até tem no Facebook, nas redes sociais. O que você vê primeiro? Você vê o vaso ou você vê o rosto? Você vê a jovem ou você vê a idosa? Por que as nossas percepções são diferentes? Por conta daquilo que a gente já viveu. Então, a abnegação do eu, ela é possível, mas é um processo. E autoconhecimento, a abnegação do eu e o reconhecimento do outro como alguém importante. Eu acho que eu já falei bastante, gente. O que vocês acham? O que vocês querem contribuir mais um pouquinho? Não, tá muito, muito bom. E eu gosto quando a senhora vem trazendo esses temas assim mais profundos da psicologia. Eu vou até anotando algumas coisas aqui e a gente vai gravando aqui tudo isso, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, doutora Renata. Existe diferença entre eu perdoar alguém e sabe quando alguém faz alguma coisa que você fala assim, tá, eu te desculpo. Tá, eu desculpo. E aí a pessoa sai, ou na gíria de hoje em dia, né, você só fala assim, tá, foi mal. E aí, mas não tem realmente aquele perdão, né? Existe uma diferença entre você falar desculpa e você realmente perdoar a outra pessoa? Eu diria que a gente tem que trabalhar sob duas óticas. A ótica de quem foi magoado e a ótica de quem magoa. Às vezes, aquele que magoa, ele fala, foi mal e pede perdão, né? Só para se ver livre daquela situação. Então, aí não houve um processo psicológico de reconhecimento do erro que cometeu. Né? Então, fica um pouco difícil para quem foi magoado entender, porque a gente tem percepção, né? Entender que o outro realmente fez um processo ali de reflexão sobre aquilo. Então, esse não é um perdão efetivo. Né? E, às vezes, a gente fala também que está perdoando só porque não quer ver mais a pessoa perto da gente. Né? Quero ficar livre, então... Mas o que deve ser observado é se você continua carregando aquela angústia, se você continua carregando aquela dor em relação àquela situação que se deu. Já por outro lado, quando uma pessoa ofende, né, está em dívida, né, magoou, às vezes a pessoa não consegue, por alguma limitação emocional, dizer, olha, me perdoe, mas você sente naquela pessoa o pesar. Né? Lógico que existem casos, que aí são casos aí de transtornos consideráveis na área da psicologia, que existe a ausência de pesar, existe a ausência de culpa, que são os casos que caracterizam as pessoas com perfil de psicopatia. Né? Existem outros casos, lógico que quando a gente fala de uma psicopatia, existem níveis, né? A gente tem aí, se a gente tivesse uma escala, a gente teria ali lá de 0 a 100 pessoas com algumas características, e aquela pessoa que está no top 100, vamos dizer assim, e que oferece riscos para a vida em sociedade. Né? Então, a ausência de culpa, de sentimento de reparação, é uma das características de pessoas psicopatas, com perfis de psicopatia. Mas, tirando esta situação, vamos voltar para o nosso nível aí vamos dizer assim, normalidade. Normalidade é uma palavra que eu não gosto muito, mas, assim, o que é adequado para a vida social, né? A pessoa, às vezes você observa para a pessoa e você fala, poxa, ela não consegue externar o pedido de perdão, mas eu observo uma mudança de atitude e eu observo que a pessoa realmente está chateada com aquilo que aconteceu. Não gostaria que isso se repetisse. E por que não, se eu percebo isso, eu não dar o primeiro passo
já que eu já tenho maturidade suficiente para isso, e buscar essa pessoa. Fica aí um desafio. Sim. Edinho, eu não sou muito da área da psicologia, assim, muito pelo contrário, né? Tenho nada a ver com isso, mas eu acredito que nesse ponto também, uma das coisas que interfere bastante, a gente, ser humano, tem a necessidade de dimensionar as coisas, né? Então, eu acho que na cabeça do ser humano, isso também está muito relacionado com o tamanho do erro, vamos dizer assim, né? Com a dimensão dele. Ah, poxa, se foi um negocinho ali que para mim foi, né, foi uma mancadinha, foi um vacilozinho assim, um negócio. Né, não acho que eu preciso pedir perdão, perdoar, tá? Ou até mesmo ser perdoado. Não, foi mal, desculpa aí e tal, resolve, né? E a gente acaba achando que o perdão, né, vale mais para quando é alguma coisa maior, quando é, né, uma mancadona, algo assim. Eu vejo que as pessoas têm muito disso, de dimensionar, igual falar de pecadinho e pecadão, né? Ah, não, pecadinho é mais tranquilo, tal, pecadão precisa de um perdão maior de Deus. No fim das contas, tudo é meio que relacionado, né? Sim. Uhum. A gente pode dizer que, assim, como em tudo, como é que você vai dimensionar se uma coisa é leve ou se foi pesada? De acordo com a sua verdade, com aquilo que você vive. Então, às vezes, você quebrou estava brincando com um lápis, você quebrou. Para mim, isso pode não significar nada, mas se for um lápis de estimação de uma pessoa, sei lá, estou usando um exemplo bem, bem simples mesmo, assim, a pessoa pode ficar extremamente chateada. Falar, eu ganhei isso de tal pessoa, é a lembrança que eu tinha, e se sentir magoado, você falar, ela está magoada por isso. Então, a gente precisa sempre considerar o outro, e o diálogo é sempre um caminho para a gente intencionar fazer essa relação ficar boa, né? Ou pelo menos possível, porque às vezes nem sempre perdoar significa conviver com a pessoa que se perdoa. Uhum. Bom, vamos continuar aqui o nosso bate-papo aqui sobre perdão. E eu queria fazer agora uma pergunta aqui, vou começar agora de trás para frente aqui com a Stephanie. Stephanie, será que há benefícios no perdão? Será que quando eu perdoo alguém, eu que perdoei, eu que talvez fui o ofendido, né, ou que pisaram na bola comigo, eu ganho alguma coisa? Será que tem algum benefício de eu perdoar alguém? O que você acha? Claro. Você ganha, acho que paz de espírito, né? De saber que aquela situação não vai te machucar mais, que você resolveu um problema que para você tomou outras proporções, né? Porque quando chega no ponto de você ter que perdoar alguém e não só, né, tipo, passar uma situação, eu acho que você ganha essa paz de espírito de falar, ufa, tipo, agora eu consigo seguir e tá tudo certo. Certo. E aí, Thiago, você acha que tem algum outro benefício? Concorda com a Stephanie que realmente tem essa paz de espírito quando você perdoa alguém? Eu concordo com ela, creio que sim, e eu acho que também traz conforto a você, né? Você consegue seguir com a sua vida e meio que deixar aquele problema no passado, né? Então, traz, eu acho, conforto, juntamente com a paz aí, como ela comentou. Certo, tá. Caio, quer complementar alguma coisa antes da gente entrar aqui com a doutora Renata falando aqui os benefícios do perdão? Cara, eu também penso sempre assim, quando você tem uma situação que necessita de perdão e você não abre mão disso e não passa por essa experiência de perdoar, você sempre vai ter algo ali, vai estar ressentindo. Agora eu aprendi até ali que a gente ressente, né? Ressentimento. E você vai ficar ressentindo aqui, vai ficar meio que amarrado ao passado. Você sempre fica preso a algo que aconteceu num passado. E como a doutora Renata até falou, você não consegue ir para frente, você não consegue, né, andar, seguir em frente na sua vida. Muitas vezes, abrir mão disso te faz caminhar adiante. Eu acho que esse é um benefício que talvez não tenha preço, né?
Certo. E aí, doutora? Olha, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Eu acho que a Stephanie, o Tiago, o Caio já mandaram muito bem, já falaram, mas eu vou tentar contribuir um pouquinho. Então, vamos lá. Sem dúvida que quando você passa por esses processos de fazer uma reflexão com você mesmo, autoconhecimento, você olhar para o outro com um sentimento de mais-valia, ou seja, vou olhar com bons olhos o outro e vou pensar como ele como humano, de que é uma pessoa que, tanto como eu, pode cometer erros. Então, só esse processo de reflexão e de abnegação, ele faz o quê? Com que você comece a desenvolver domínio próprio. Uma vez que você começa a desenvolver domínio próprio, você não fica refém de sentimentos que te trouxeram muita dor. E quando a gente fala em psicologia de dor, a gente está falando de uma energia. E o que é essa energia? Não é nada sobrenatural, não. É quando a gente nasce, assim, existe pulsão de vida e pulsão de morte. Que isso, conforme a gente vai vivendo, a gente vai criando um equilíbrio para a gente avançar ou para a gente recuar. E quando a gente fica com algo parado, com uma mágoa, com um ressentimento, a gente gasta energia ressentindo, atualizando a dor. Portanto, no momento que você... até tem muita gente que fala, libera o perdão, né? Quando você libera o perdão, vamos usar esse termo assim, em psicologia a gente não usa esse termo, né? Mas quando você se desconecta dessa energia que está mais ligada a uma pulsão de morte, que não te ajuda a crescer, a gerar novas experiências, o que você... perdi um pouco a linha do pensamento, mas voltando. Quando você deixa que o perdão possa ser possível, você está reconhecendo no outro a possibilidade de uma nova relação. Ou não. Às vezes, você sabe que a pessoa... Você fala assim, poxa, a pessoa pisou tanto na bola comigo que hoje, na vida que eu estou vivendo, eu não quero mais que essa pessoa faça parte da minha vida. Eu não quero mais que frequente a minha casa, eu não quero isso. Então, assim, é diferente você não querer mais estar se relacionando, se bem que a gente, como cristãos, a gente sempre deseja ter o melhor relacionamento com todos, né? Mas a gente tem que pensar também que há situações que às vezes colocam em risco a nossa família, o nosso bem-estar, mas que a gente consiga, na hora que você fala, olha, apesar de tudo isso, eu não tenho ressentimentos, e isso for realmente uma reflexão real e verdadeira, você avança na sua vida. Você não vai ter essas dificuldades. E uma coisa que é bem bacana também é que quando você perdoa, você está tirando... Sabe quando você está num jogo de videogame que você nunca passa da fase? Então, alguma coisa está te impedindo de passar. E quando a gente fala de subjetividade humana, também funciona assim. Então, você vai precisar desenvolver a estratégia mais eficaz para você avançar para a nova fase. Então, é verdade, sim, que você não vai... Se aquela angústia te trazia... você somatizava no seu corpo, te trazia dores, te trazia mal-estar. Se quando você via aquela pessoa, você tinha vontade de sair correndo pelo outro lado, você vai parar de gastar energia com isso para gastar energia com aquilo que pode te promover, né? E aí avançar para você colocar experiências na sua maletinha, aí, que eu não esqueci dela, que sejam mais favoráveis ao seu crescimento, o crescimento do outro e, de uma forma geral, o crescimento da sociedade. Sim. Podemos dizer também, doutora, que o perdão, que o fato de perdoar, ele é relacionado também com amar, com o amor, que é um dos sentimentos básicos do ser humano, né? O amor, né? Só que muitas vezes, assim, exercer amor é fácil? Não é também, né? É difícil, né? Assim, a gente já nasce, inclusive, com tendência de não... O amor não é natural, deveria ser. Quando fomos criados, antes do pecado, o amor ele era natural. Mas depois do pecado, o pecado teve essa separação do verdadeiro amor, né? Tanto é que Paulo ele fala, né? Olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse eu faço o tempo inteiro.
né? Então, o perdão, o amor também é um pouco relacionado a isso também, né? É difícil, não é natural do ser humano o perdão. O perdão, a gente não nasce já com esse sentimento de eu vou perdoar, não. Mas ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser trabalhado, senão a gente não consegue passar para o próximo passo, para o próximo estágio aí da vida, como a senhora bem colocou aqui para a gente, né? Isso mesmo. Tá muito legal aqui o nosso papo aqui, os nossos visitantes aqui, né? Estão os nossos convidados especiais trazendo aí muita colaboração aqui para o nosso programa de hoje, mas nós estamos aí indo para o finzinho do nosso programa. Eu vou aqui para a nossa última pergunta aqui do bate-papo. Tá? Agora, pensando no tema até do nosso programa de hoje, né? Perdão não muda passado, mas transforma o nosso futuro. E aí, será que essa afirmação ela é verdadeira para nós hoje? Será que realmente é isso? O perdão ele não muda o passado, mas ele transforma o nosso futuro? Vou começar agora de uma outra ordem aqui. Caio, o que você acha? Caio, depois Tiago e por último a Stephanie. O que vocês acham dessa afirmação? Perdão não muda o passado, mas transforma o nosso futuro. Seu áudio está fechado, Caio. Agora foi. Para mim, acho que faz todo sentido, porque eu não sei se eu estou certo nesse pensamento, mas eu penso assim, muita gente fala sobre perdoar é esquecer, né? E talvez eu creio que esquecer não seja bem a palavra, porque naturalmente a gente se lembra de situações boas e situações ruins que acontecem na nossa vida, né? Então, eu não diria que esquecer, mas... E por isso, né, essa situação ela vai continuar fazendo parte do nosso passado, a gente não vai conseguir mudar isso. Mas o fato de você não se esquecer, mas não ressentir, né, não ter o mesmo sentimento ruim daquilo que aconteceu no passado, eu acho que é o efeito que o perdão traz para o nosso futuro e para o nosso presente também. Então, por isso, para mim, essa frase faz todo sentido. O passado, ele não vai mudar. As atitudes, né, que a gente teve com alguém ou que outros tiveram com a gente não vão mudar por conta do nosso perdão, mas o que a gente vai viver daqui para frente vai ser completamente diferente dependendo da escolha que a gente fizer entre perdoar e não perdoar, né? Então, para mim, acho que esse é o ponto. A frase é perfeita, faz muito sentido. Bacana. E você trouxe também uma frase que eu achei muito interessante. Perdoar não é esquecer. Porque se fosse esquecer, isso seria amnésia, né? E aí você vai se esquecer das coisas ruins, mas das boas também, né? Então, sim, o perdão não é você falar assim, não, você tem que esquecer. Então, quando acontece... Não, você é obrigado a esquecer o que aconteceu. Não, você não é obrigado a esquecer, né? Você tem que saber conviver, né, no dia a dia, não tendo esse ressentimento que foi muito bem falado aqui, né? Não ter esse ressentimento todo, né? Beleza, bacana. E aí, seu Tiago, você concorda também que realmente o perdão ele não muda o nosso passado, mas ele pode transformar e muito positivamente o nosso futuro? O que você acha? Eu acredito sim que ele transforma o nosso futuro. Estou no ambiente aberto aqui, né? Fazendo um barulho, mas eu acredito sim. E eu acredito que o perdão ele também pode influenciar na sua comunicação ali futura com aquela pessoa que te ocasionou aquilo, entendeu? E isso também, esse perdão, né? Você pode conseguir, né? Com esse novo relacionamento com aquela pessoa, mostrar para ela, quem sabe, se ela não for cristã, um pouco mais de Cristo também, entendeu? O perdão meio que bloqueia o seu contato, né, como a gente conversou aqui, com aquela pessoa que te ocasionou aquilo, né? E isso impede de você mostrar Cristo também para ela. E eu acredito sim que transforma totalmente o nosso futuro. E transforma também a nossa vida espiritual, né? A gente perdoando, a gente vai conseguir estar mais perto, né, de Cristo e, obviamente, merecer o céu, né? Uhum. Certo, muito bem falado aí, né? Jesus, ele falou, né? Se a gente não perdoar o nosso irmão, como é que a gente quer ir para o céu sem perdoar o nosso irmão aqui, né? E se ele estiver lá no céu também, como é que vai estar lá os dois lá sem o perdão?
né? Você tem que perdoar a pessoa, né? Dona Stephanie, e aí, você concorda também com a afirmação, perdão, ele não muda o nosso passado, mas pode transformar o nosso futuro, e aí? Concordo em todos os níveis. Eu acredito que o perdão, essa experiência do perdão, ela é enriquecedora, né? Você cria maturidade, você cria novas perspectivas até para o seu futuro. Às vezes, conseguir perdoar alguém ou alguma situação que se deu, ela pode trazer uma perspectiva diferente para a sua vida. Sobre situações, né? Como lidar com determinadas situações. A gente adquire maturidade com tudo isso. Eu acredito sim. Certo. E aí, doutora Renata? Perdão Olha só, realmente... eu achei muito importante, né, colocar esse tema dessa forma. Perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. O que eu penso? Perdão não muda o passado, porque um ato, quando foi cometido, né? Quando houve o primeiro pecado no mundo, foi cometido, não tinha mais como correr atrás. Então, assim, mas há uma possibilidade de resolução, né? Então, você tem que ter uma relação de leitura da realidade. Olha, ninguém está dizendo que não aconteceu, ninguém está dizendo que você não está magoado, ninguém está ignorando esse fato, mas aconteceu. E no passado não há mais o que fazer. E quando a gente fala que a possibilidade que o futuro pode ser transformado, sim, você pode ter o seu futuro transformado. Só que o tempo presente, ele é fundamental. Porque é no presente que você vai fazer o que é necessário para o futuro ser transformado. Uma vez eu atendi uma família que a jovem tinha 16 anos. E eu fui chamada quando ela sofreu violência doméstica. E quando eu chego e vou conversar com ela, eu falei para ela, nossa, mas como que você se sente diante disso? O que ela colocou para mim? Não, isso é tradição. Então, violência doméstica é tradição. Aí eu fui ouvir um pouco melhor. Por que tradição? Minha bisavó apanhou, minha avó apanhou, minha mãe apanhou. Se eu não apanhar, é significado de que eu não sou amada. Então, ela veio de uma história, de um passado que estigmatizou. E para ser feliz e para ser amada, ela tinha que vivenciar isso. Então, foi necessário ser feito todo um trabalho para que ela entendesse que ela não precisava continuar nisso, mas que ela podia perdoar todos aqueles que passaram essa imagem e essa visão para ela. Então, assim, é um processo. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para dizer que não é fácil. Né? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas precisam sempre estar apontando culpados. A gente sempre tem que ter uma culpa para receber ou para apontar. Né? Então, o tempo presente, ele nos oportuniza, ele nos dá a oportunidade de olhar primeiro para si mesmo. Então, assim, autoconhecimento, abnegação do eu, aí olhar para o outro. Eu reconheço o outro como alguém importante que merece a minha possibilidade de me rever. Então, no tempo presente, eu posso ter ações, pensamentos, atitudes que vão me encaminhar para uma resolução de paz. Então, para mim, faz todo sentido perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Tá aí, então. Bom, e será que existe alguns, para colocar de uma forma um pouco mais prática na nossa vida, alguns passos que a gente pode fazer para exercitar o perdão, ou se eu estou precisando hoje perdoar alguém, será que existe algumas dicas que eu posso dar para as pessoas, para os nossos ouvintes aqui, para os irmãos e amigos que estão assistindo aqui, que pode ajudar eles a passar por esse momento, pelo perdão, que às vezes a gente viu aqui, conversou aqui, não é fácil, né? Não é natural do ser humano o perdão. Mas será que existem alguns passos que a gente pode dar aqui para os nossos amigos aqui, para eles poderem passar por esse momento de perdoar realmente a pessoa e realmente, assim, não digo esquecer, já foi falado aqui, mas conseguir viver aí com esse ressentimento de uma forma tranquila, que eu consiga viver? Será que existem alguns passos para isso?
Quem vai responder? Qualquer um pode ser os nossos convidados, pode ser a senhora também. Quem? Vamos aí. Cada um dá uma dica, vamos lá. Uma dica? Ó, Cada um. A Bíblia acho que dá uma dica já, né? Ela começa com uma dica. Ela diz o seguinte: quando a gente usa muito esse verso de maneiras errôneas, né? Mas a Bíblia diz que onde estiverem um ou dois reunidos em meu nome, ali estarei, né? Se a gente pega o contexto do verso, não está dizendo sobre o culto. Muita gente usa isso para justificar um culto que tem poucas pessoas, né? Algo assim. Mas a ocasião da citação foi justamente um momento de reconciliação. Então, a ideia é dizer que aonde estiver uma ou duas pessoas ali reunidas com a intenção de solucionar um problema, ou de resolver um conflito, ou de realmente perdoar, Deus ele consegue ajudar, né? E, em outra ocasião, a Bíblia também diz que se você tem um problema com seu irmão, você segue algumas instâncias, e a primeira delas é chamá-lo para conversar, né? Ter a conversa pessoal. Então, acho que talvez não seja o primeiro passo, não vou dizer que é o primeiro, porque o primeiro vai ser um trabalho interno, né, como a gente já falou, mas um dos passos, uma das etapas vai ser chegar ao ponto de você conversar, de você externar, de você dizer para o outro aquilo que você sente e aquilo que talvez você acredite que seja a solução ou que seria melhor para que haja uma resolução ali, né? Então, eu acredito que um dos passos, não vou dizer que é o primeiro, mas um dos seria esse. Um dos. Beleza, legal. Será que tem mais algum? Tiago, você acha que tem mais alguma dica? Ou o Caio já falou tudo aqui? Ele já foi Eu creio que o principal é você entender que é necessário, né, você perdoar as pessoas, né? E a gente tem um ótimo embasamento bíblico em relação a isso. E como ele também falou, né, que ele falou literalmente tudo, mas se comunicar com a pessoa, né, expressar o que você está sentindo, né, como a Renata falou, que os sentimentos que nós temos, né, são particulares, entendeu? Eu entendo pela minha criação, pelo meu desenvolvimento, eu entendo algo de uma forma, o Caio de outra forma, a Renata de outra. E eu expressando para aquela pessoa, ela pode compreender o que ela fez que ocasionou aquilo, entendeu? E o que eu estou sentindo referente a isso. Eu acho que você entender a necessidade, né? Entender que você precisa perdoar e se comunicar com ela são os passos, eu acho que iniciais aí. Certo. E aí, doutora Renata, tem mais alguma dica para a gente aí sobre o perdão? Então, eu acho que a gente já conversou tanta coisa, mas é sempre importante a gente reforçar algumas coisas que são legais, né? A gente pensar. Primeira coisa, diante de uma situação em que você precise perdoar, busque um lugar tranquilo para refletir sobre isso. Busque um lugar que te traga a serenidade necessária para você abrir mão de algo que é muito difícil, né? Depois disso, pense sobre isso e pense nessa pessoa que lhe magoou, não focando no problema, na desavença, na ofensa, mas focando no que vocês têm construído de relacionamento. Lembre das coisas boas, né? Um relacionamento, uma amizade, ou um relacionamento a dois, ele não é formado de poucos momentos. Então, algum momento interessante, você vai se recordar, você vai identificar. Considere o outro, né? E tente se colocar no lugar daquela pessoa. E tente imaginar quais seriam as suas reações se você estivesse no lugar daquela pessoa. E na oportunidade que você tiver, busque essa pessoa. Se você já está num processo mais avançado, de que você consegue lidar melhor com essa dor, olhe calmamente para os olhos dessa pessoa e diga: olha, o que aconteceu? Vamos conversar um pouco a respeito disso? Porque eu tenho alguns sentimentos em relação a isso, gostaria de te ouvir também. O resultado, a gente não sabe qual será, mas ao menos foi dado um passo para o diálogo e algo vai acontecer. Esperamos que sempre algo de melhor, algo de bom, que os caminhos sejam sempre focados para o crescimento.
Então, não sabemos qual vai ser o resultado dessa situação específica, mas que há um crescimento emocional, sempre há. A gente tem perdas, mas a gente sempre tem crescimento. Então, em linha, eu acho que seria o que eu consegui pensar nesse momento, e vamos finalizando aqui, que eu acho que eu gostaria de conversar mais, mas eu já estou olhando ali pela expressão do meu amigo ali, que eu acho que a gente já passou do tempo, né? Não, nós ainda temos mais uns 8 minutos aí que podemos conversar ainda, né? Então Eu tá bom. vi, eu participando também dessa pergunta também aqui, né? Quais são as dicas? Eu vi uma psicóloga também falando e dando algumas dicas também sobre o perdão. Eu queria compartilhar com vocês aqui, meus amigos que estão participando aqui desse programa, e com você que está assistindo aí também na sua casa também. E ela deu algumas dicas que eu achei muito interessantes. Ela disse assim, a primeira coisa, antes de você ir conversar com a pessoa, para você poder refletir com razão, né, naquilo que aconteceu, pegue um papel e uma caneta e senta e vai escrever. E aí ela diz que quando você escreve, você usa muito mais a razão do que só quando você fica nos seus pensamentos. Porque quando você fica nos seus pensamentos, isso às vezes acontece comigo, eu acho que acontece com você também, você começa a pensar num assunto. De repente você começa a viajar ali nos pensamentos, que daqui a pouco você já está em outro assunto, e que puxa outro e outro e outro. Não é assim que acontece? Pelo menos comigo isso acontece. E ela falou, você tem um problema, você precisa perdoar alguém, senta, pega um papel, uma caneta, num lugar tranquilo, e escreve ali. E aí ela deu 4 dicas para você escrever. Coloca, número 1, quais são os pontos positivos da pessoa que errou comigo? Quais são os pontos positivos? Você conhece a pessoa. Quais são os pontos positivos dela? Escreve no papel. E aí você vai escrevendo ali no papel os pontos positivos. Valorize a outra pessoa. Essa é a dica 1. Aí ela falou, dica 2, abra sua alma a Deus. Fale para Deus aquilo que você está sentindo, escreve ali o que você está... eu estou magoado porque ela fez isso, aquilo, mas escreve. Coloca no papel, escreve tudo isso. Essa é a dica número 2. Escreve, abre a sua alma para Deus, mas fale para ele tudo aquilo que você está sentindo mesmo e coloque no papel. Passo 3. Quais são as perdas que eu vou ter se eu não perdoar essa pessoa? Quais são as perdas que eu vou ter se eu não perdoar essa pessoa? Né? Num relacionamento, por exemplo, né? Quando é um relacionamento, um casal, existem muitas perdas, mas numa amizade também existem muitas perdas. Poxa, você é amigo da pessoa há quantos anos? Né? E aí você vai perder essa amizade por esse problema. Coloca no papel quais são as perdas, passo 3. E o passo 4, interceda por essa pessoa, ore por essa pessoa. E depois de fazer esses 4 passos, você vai conversar com ela. Né? Ela deu essas dicas e eu achei bem interessante. Né? Esses 4 passos aqui. Né? Bom, vamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria de dar a oportunidade aqui para as últimas palavras aqui dos nossos amigos que estão aqui conosco, dos nossos convidados especiais, e depois a doutora Renata termina também aí com as últimas palavras, e aí então a gente vai para a oração final. Bom, Tiago, quais são suas últimas palavras aqui para esse programa, falando sobre perdão, tudo isso que nós conversamos aqui, o que você gostaria de deixar aqui para os nossos amigos e irmãos que estão assistindo a esse culto? Sabemos que o perdão não é fácil, né? E para nós, né, seres humanos, é muito difícil a gente conseguir perdoar algo de errado que alguém fez conosco, né? Ainda mais por ter ocasionado um problema com a gente, um sentimento ali, né, ruim. Mas eu creio que o perdão é essencial, então a gente tem que sim perdoar, assim como Jesus faz conosco todos os dias, né? Nós expressamos para ele nosso pecado, nossos defeitos, tudo que nós fazemos de errado, ele nos perdoa. Então é essencial a gente realizar, né, a prática do perdão. E eu creio que a chave principal aqui, a palavra principal é a gente praticar o perdão, né? Essa eu acho que seria a frase principal, a gente praticar o perdão e saber que ele é essencial para que a gente consiga ir para o céu, né? Ganhar a vida eterna. Amém. Muito bem. Stephanie, quais são aí as últimas palavras que você gostaria de deixar aqui, um recado aqui ou uma dica, né, para os nossos irmãos e amigos que estão participando conosco desse culto?
Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, queria agradecer também a você, a Renata, foi muito construtivo. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, então as dicas elas são de muito valia. Então, obrigada. E queria realmente que a gente pudesse refletir sobre o que o perdão traz para a nossa vida, né? Então, que a gente possa realmente se libertar desses ressentimentos, dessas dores que nos assombram, que a gente acaba revivendo, e que a gente possa ter essa maturidade para poder seguir para os próximos passos e seguir a nossa trajetória, né? A nossa vida de forma mais leve. Certo, beleza. Caio, quais são as suas últimas palavras aqui para os nossos amigos, telespectadores? Também gostaria de primeiramente agradecer o convite, fiquei bastante feliz de poder participar aqui com vocês. E o Thiago usou uma palavra ali que está bem alta agora, que é essencial, né? Tudo a gente ouve falar o que é essencial e o que não é essencial agora nesse momento do Covid, né? E eu concordo muito, o perdão é essencial. Então, o Covid não pode ser desculpa, porque perdão ainda está trabalhando, é um serviço essencial e nós precisamos perdoar mesmo nos tempos difíceis que vivemos, tá? Eu acredito que perdão vai exigir muita oração mesmo, para que Deus ele nos direcione. É um tema que é muito complexo, né? Às vezes a gente costuma, né? O Edinho até comentou no começo que até para falar sobre perdão é difícil, até discutir esse assunto não é fácil. Imagina praticar, imagina colocar ele no nosso dia a dia. Então, assim, exige muita oração, exige muita orientação divina em todos os aspectos, e que a gente cada dia mais possa compreender a importância dele, o benefício que ele vai trazer, não só para a nossa vida, mas para a vida dos outros também, e para que a gente siga, né, no nosso objetivo maior, principal, que é chegar na Canaã celestial, todos juntos, todos vivendo em harmonia, em amor ali eternamente, que isso seja maravilhoso e real nas nossas vidas também. Amém, amém. Eu que agradeço aqui a participação de todos vocês aqui, foi muito bom discutirmos aqui esses temas, vocês trouxeram uma contribuição assim muito grande aqui para o nosso programa, né? Eu que estou aqui desde o começo, desde o primeiro episódio aqui, mas com nenhuma bagagem técnica, né? Nenhuma bagagem tão complexa sobre os temas aqui, tenho aprendido muito e aprendo muito, muito aqui hoje também, com as experiências que vocês trouxeram aqui. Doutora Renata, o que nós podemos deixar aqui, né, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, aqui, os nossos irmãos que estão participando conosco desse culto aqui? O que a gente pode deixar aqui nesse finalzinho de programa falando sobre perdão? Olha, primeiro, eu quero agradecer também pela assim, ilustre participação desses convidados. Foi facílimo assim falar diante de todos os elementos que eles foram trazendo. Iluminou mesmo o nosso momento, o nosso culto. Muito obrigada mesmo. E o que eu quero deixar aqui para a gente refletir é que nós não nascemos prontos. Assim, o amor não é inato, a dor não é inata, nada disso é inato. Às vezes a gente acha que a gente já nasceu um ser amoroso, já nascemos seres perdoadores, né? Ou então já nascemos seres ofensores. Não. Todo esse processo ele foi aprendido, né? Portanto, se esse processo foi aprendido, nós podemos aprender a perdoar, né? Então, se abra para essa possibilidade. E eu vou deixar um desafio aqui, que eu sempre gosto desses desafios aí. Sim, cada um de vocês, eu vou fazer isso também. Pega a sua maleta emocional e faz um balanço dela aí. A gente está indo aí para a finalização dessa série aí de saúde emocional, né? Então, começa já a fazer um balanço. Sabe aqueles balanços que o supermercado fecha? Vamos fazer balanço emocional da vida, né? Mas pensa, se tiver alguma mágoa, trabalha, tenta trabalhar essa possibilidade do perdão.
pensa a respeito. Se você ainda não consegue escrever, começa a pensar. Uma vez pensado, pega um papelzinho ali e começa a escrever como quem não quer nada, sabe? Pensa sobre sua rotina, pensa como que a sua rotina poderia ser melhor se você não tivesse essa mágoa, se você pudesse perdoar uma pessoa. Às vezes você não pode ter essa pessoa perto, mas se você puder, tenta ir até essa pessoa. E lembra sempre que ser feliz é melhor do que ter razão. A gente foi feito para ser feliz, mas a gente tem que aprender até a ser feliz. A gente não nasce sabendo. Então, se abra para o perdão, porque o perdão vai te trazer benefícios que você nem vai acreditar. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação, a sua presença, e agradeço por você desejar se colocar melhor nessa vida. E o perdão é uma das estratégias excelentes para a gente se relacionar melhor nessa vida, em tempos tão difíceis como esses que a gente está vivendo, que a gente nem sabe se no dia de amanhã a gente terá ou não aquela pessoa querida perto da gente. Então, gratidão por tudo isso. Vamos trabalhar a gratidão, o amor, o perdão, lembrando que tudo é um processo. Não se exija muito também. Se você não conseguir de primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, mas continua tentando. Então, muito obrigado por sua participação hoje. Muito obrigada, Edinho, Stephanie, Caio, Tiago. Eu acho ótimo quando a gente tem pessoas assim contribuindo, repensando, e que a gente consiga sempre avançar nesse processo de perdoar. Obrigada. Amém. Caio, você poderia, então, terminar esse programa com uma oração para nós? Vamos lá, com certeza. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de compreender mais a sua vontade através do estudo da sua palavra, através do diálogo, através do estudo prático das nossas atitudes, do convívio social. E obrigado, Senhor, por esse tema maravilhoso que o Senhor nos concedeu a oportunidade de discutir aqui nessa noite. Um tema que talvez tenha impactado a vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, e talvez a nossa vida também. Que o Senhor possa cada dia mais nos conceder sabedoria, nos conceder discernimento para tratarmos desse tema, tratarmos do perdão em nossos relacionamentos, para que a gente possa, através do seu amor que transborde em nós, encher a vida das outras pessoas de amor e perdão também. Já puxando o gancho do nosso tema, gostaríamos de pedir mais uma vez o perdão pelos nossos pecados, Senhor. Abençoe a vida de cada pessoa aqui, cada pessoa que tem nos assistido também nesse momento. Nos dê uma ótima semana na sua presença, e tudo isso eu peço e desde já agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, mais uma vez agradeço aqui a presença de todos vocês, né, a participação mesmo que remota aqui, né, de vocês, doutora Renata, muito obrigado mais uma vez por todos os seus conselhos, todo o seu conhecimento aqui, em transmitir esse conhecimento aqui para todos nós. E eu agradeço você também que está aí na sua casa assistindo, participando desse culto, que Deus esteja com você, que você possa ter aprendido aqui muitas lições sobre o perdão, e vamos colocar em prática aqui, né? Te esperamos no nosso programa na semana que vem. Semana que vem será o nosso último programa desta série Saúde Emocional, então não perca. No próximo domingo será o último programa dessa série. Que você tenha uma semana abençoada, que Deus esteja contigo, te abençoando, tá? Que tenhamos todos uma boa noite e até mais.